Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a carta aos Hebreus, do capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 13. Ouçamos o texto que nós vamos refletir. Os olhos fixos em Jesus. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida, mantendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe era proposta, ele se submeteu à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Para que vocês não se cansem e não percam o ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Deus nos trata como filhos. Vocês ainda não resistiram até o derramamento de sangue na luta contra o pecado. E já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo quando for repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo Pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Ademais, tivemos nossos pais humanos como educadores e os respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam, como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua própria santidade. Na hora, qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz um fruto de paz e de justiça naqueles que foram corrigidos. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Endireite os caminhos por onde terão que passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Vamos, então, dar início em cada versículo, tentando entender aquilo que o autor quer nos transmitir. Portanto, versículo 1. Estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. O autor da carta quer nos expor que, diante de tantas testemunhas de fé, no capítulo 11, que acreditaram e passaram por tantos sofrimentos e provações, ele então agora nos convida
isto é, os cristãos, a dar um passo a mais. A comunidade cristã, angustiada devido às perseguições, também às apostasias, as negações da fé diante da perseguição, a renúncia da fé e as dúvidas, né? Nesta luta árdua para manter a fé, deve de ter como referência não só esses testemunhos, mas também o próprio Cristo que venceu a morte, sustentando, né, a sua vida na fidelidade ao Pai. As nuvens de testemunhas que torcem pelos cristãos em combate. Aqui o autor quer convidar os cristãos à perseverança. Vemos o convite de abandonar tudo o que atrapalha ao cristão e perseverar na fé. E juntamente, né, com o pecado que se agarra a nós, mantermos a nossa fidelidade. O autor da carta afirma: nós que temos uma fileira de testemunhas colocadas ao nosso lado, para nos afastar do embaraço dos laços do pecado, com perseverança, então, devemos enfrentar esta luta, essa disputa que nos vem proposta, mantendo e fixando o olhar para aquele que aperfeiçoa a fé, que é Jesus. A luta contra o mal, para vencer o mal, sustentados pelo testemunho dos outros que venceram o mal, deve nos ajudar na nossa caminhada. Versículo 2. Mantenhamos os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Em troca de alegria que lhe era proposta, ele se submete à cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Agora, diante de tanta adversidade, perseguição e dor, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas provações, não é? Então, neste momento, nós somos convidados, é um imperativo, exortativo, mantenhamos aqui, manter os olhos fixos em Jesus. O cristão jamais pode perder de ter os seus olhos fixados em Jesus, atentos em Jesus, sempre nele, pois Jesus é o autor da nossa fé. Acreditamos em Jesus, tudo que ele realizou por nós. E é também ele o consumador desta fé, quando na cruz consumou com sua própria vida a nossa salvação. Ele é o centro de toda a fé. Jesus, em sua vida terrena, trocou a alegria de uma vida passageira neste mundo, gozo e alegria que esta vida propunha, e se submete à cruz, por amor de nós. E assim, desprezando a vergonha da cruz e vencendo a morte, sentou-se à direita do Pai. Versículo 3. Para que vocês não se cansem, não percam ânimo, pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Mantendo então essa perseverança, estarmos fixos em Jesus, o autor nos instrui para que não cansemos e nem percamos o ânimo diante das dificuldades e desafios da vida, e coloquemos nossos pensamentos atentamente neste Jesus.
Vida que tem diante de si constantemente o pensamento em Jesus. Vida que é centralizado na pessoa de Jesus e no mistério da sua paixão. Não deixemos de contemplar, meditar a paixão de Jesus Cristo, como ele suportou tanta hostilidade, maldade, agressão por parte dos pecadores. Meditar e contemplar os evangelhos na paixão de Cristo. Né? Deus nos trata como filhos. Versículo 4. Vocês ainda não resistiram até o derramamento de sangue na luta contra o pecado. O autor da carta faz lembrar que os destinatários da carta ainda não resistiram até o martírio. Aquele que morre para sustentar a fé e não serem apóstatas, que negam a fé por causa da perseguição. Trata-se de uma luta contra o pecado. Se deve resistir na fé, ser um mártir, jamais renunciar à fé. A comunidade cristã estava com medo das perseguições e sofrimentos. Eles imaginavam que ser cristão era coisa simples, que sendo filhos de Deus, seriam protegidos e não seriam perseguidos. Mas não era verdade. Isso não era real. Jesus mesmo lhes havia afirmado que eles seriam perseguidos. O irmão entregará seu próprio irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos ficarão contra os pais e os entregarão à morte. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, isto é, por serem de Cristo. Este era o crime e a razão do ódio que as pessoas tinham pelos cristãos. Quem perseverar até o fim, este será salvo. Nós vemos lá no Evangelho de São Marcos, lá no capítulo 13, no versículo 12 ao versículo 13, versículo 5. E já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como filhos? Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo quando for repreendido por ele. O autor diz que Deus procede como todo pai que quer fazer de seus filhos seres humanos autênticos, pois sofrimento e provação não são sinais de cólera divina, mas provas de seu paterno amor e cuidado para conosco, pois o sofrer humano é uma tarefa da responsabilidade pessoal. Nós vemos lá no livro dos Provérbios, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 12. Versículo 6. Pois o Senhor corrige aquele a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Através das provações, você percebe que Deus lhes trata como filhos. Os cristãos devem repensar naquele que perseverou, isto é, Jesus, o Filho de Deus, ao enfrentar o sofrimento e a morte, e assim encorajar para não se deixarem serem conduzidos pelo medo, e assim se tornarem pessoas desencorajadas de assumir a vida cristã, a fé cristã até o fim. Deus ensina a seus filhos. Versículo 7. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? O pai que não corrige o filho não ama. A correção é o meio de ajudar o filho a atingir a maturidade. Transformar aquele que age pelo instinto, isto é, um instinto animal, a se tornarem seres maduros, seres humanos. E é claro que nós devemos avaliar que os critérios da forma de correção hoje é diferente da forma de correção da antiguidade, mas a correção continua importante. Deus corrige e educa seus filhos como pai.
O filho deverá ser educado para a maturidade e assumir depois as consequências de seus atos, fruto de suas escolhas. Hoje as pessoas querem fazer escolhas, mas não querem assumir as consequências e responsabilidades de suas escolhas. Aí se tornam imaturos. Quem fez a escolha de ser cristão deve ter consciência, né, de que o ato da fé de ser cristão tem consequências. Naquele tempo, pertencer a Cristo era ser um criminoso, era ser perseguido. Estava contra a lei do Império Romano, né, e alguns foram mortos. A fé assim era provada como fruto da escolha de viver como filhos e filhas de Deus, né? A fé exige de nós uma atitude positiva diante da vida, de sermos maduros diante da vida, de termos a responsabilidade da vida, de evoluirmos e crescermos para atingir o objetivo final. O ser humano nasceu para desenvolver e crescer. Versículo 8. Pelo contrário, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Muitos não são corrigidos. E dizia que aquele que não corrige é porque ele não ama de verdade. Faz vista grossa. Isso não é amor. E você também, quando faz vista grossa, você se torna cúmplice do erro do outro. Porque você se tornou omisso, a omissão. E aqueles que não aceitam a correção não são filhos legítimos, mas filhos bastardos. Isto é, aqueles que renunciaram à fé, são apóstatas. Não tem compromisso com o Pai, isto é, não tem compromisso com Deus. É preferível a dor da correção que o choro da omissão, pois podendo agir para corrigir, ele não o fez. Versículo 9. Ademais, tivemos nossos pais humanos como educadores e os respeitamos. Será que não devemos submeter-nos muito mais ao Pai dos Espíritos para termos a vida? Ele faz uma comparação entre os pais humanos e Deus Pai. A relação com Deus Pai indica superioridade quando o autor da carta diz submeter muito mais. Esta analogia entre os pais humanos, esses não são referência de paternidade. A referência de paternidade é Deus Pai, que ilumina a ação de toda a paternidade humana. Os pais são educadores e devem ser respeitados. Respeitar. A raiz da palavra significa ter o outro diante dos olhos. Olhos nos olhos. Respeitar a Deus é ter Deus diante dos nossos olhos. Deus é Pai dos espíritos. Não confundir com Pai, né, dos instintos, que são animais e devem ser educados para a maturidade. O ser humano não deve ser, regido pelo instinto, mas como ser humano chegar à maturidade espiritual, um ser pensante. Se os animais selvagens e seus instintos podem ser domesticados, o ser humano e seus instintos deve ser humanizado e espiritualizado. É um ser pensante. Na vida cristã, Jesus é o aperfeiçoador da fé e do ser humano, conduzindo-o à plenitude. O Pai dos Espíritos pode ser lido Pai espiritual. Assim, a educação pedagógica divina, em comparação com a humana, tem essa vantagem. É obra de um Pai que, por ser espiritual, ou celeste, tem em mira o bem definitivo dos seus filhos, participando-os da sua santidade. A variante Pai dos Espíritos é que Deus é Pai porque é Criador de todo ser espiritual, seja os anjos, seja também os seres humanos.
Versículo 10. Nossos pais humanos, por pouco tempo, nos corrigiam, como melhor lhes parecia. Deus, porém, nos corrige para o nosso bem, a fim de que sejamos participantes da sua própria santidade. Os pais humanos nos corrigem por pouco tempo. A duração da vida é curta. Deus nos educa sempre para a eternidade e a santidade. Versículo 11. Na hora, qualquer correção parece não ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, ela produz frutos de paz e justiça naqueles que foram corrigidos. Melhor sofrer e chorar no momento de ser corrigido do que sofrer e chorar a vida toda e a eternidade por não ter aceito o sofrimento da correção. Todo sofrimento, ele tem uma dimensão pedagógica na vida humana. O problema é ler o sofrimento perguntando: o que isso me faz melhor? O que me faz mais digno da realidade humana do qual eu sou portador? É uma realidade que eu trago desta humanidade, da minha vida como essência da minha vida. Versículo 12. Por isso, levante as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos enfraquecidos. Levantar as mãos em oração. Fortalecer os joelhos para a caminhada segura na fé. Versículo 13. Endireite os caminhos por onde irão passar, a fim de que o aleijado não manque, mas seja curado. Apesar de todo o sofrimento de perseguição, a lógica está em ter Jesus como referência de fé. A pedagogia divina, no final, irá produzir um fruto excepcional. Jesus como referência, Jesus como exemplo em realizar a vontade do Pai, enfrentou o sofrimento, não fugiu dele e nos deu o exemplo a seguir. A vida é um grande desafio. Quando nós somos lançados nessa vida, nós devemos dar uma razão à nossa existência e um sentido para a nossa vida. As realidades, as dificuldades que enfrentamos, que são essas barreiras, são muitas, de várias formas, não devem ser motivo para que nós nos sintamos impotentes, mas que a partir do momento em que as enfrentamos, nós geramos em nós aquilo que se chama maturidade, e a fé vai nos dar força e sustento para atingirmos nosso objetivo final. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face e resplandeça sobre nós.